Vamos lá, então. As pessoas tendem a enxergar, na medicina e no médico, a figura de uma pessoa que tendencialmente é fria, tendencialmente é racional, tendencialmente é calculista. Muito porque, na natureza da minha profissão, você não pode deixar que as suas variações de humor, que as suas variações de vontade afetem a conduta que você tem que ter com o paciente. Então imagina só, por exemplo, se eu estou de plantão, chega um paciente que está com muita dor, e um paciente com dor é sempre um paciente muito irritado, né? E aí, por conta dessa irritação dele, ele trata mal as pessoas em volta, o que é absolutamente normal, afinal de contas ele está com dor, né? E eu levo isso para o pessoal e eu começo a tratar ele de maneira diferente. Então, ao invés de tratar a dor dele, eu começo a tratar, na verdade, ele como uma pessoa que não está com dor, mas uma pessoa que está me tirando do sério. Isso muda a minha conduta em relação a ele. Agora, só de dizer isso em voz alta, você percebe o quão absurdo é deixar que a minha emoção, no momento de conduta clínica, ela se sobressaia em relação ao meu raciocínio clínico, à minha racionalidade. E as pessoas conseguem enxergar e aceitar isso muito bem no contexto da medicina, por duas razões principalmente. A primeira é que na medicina o feedback ele é praticamente imediato, né? Quando você tem uma relação, né, dentro da clínica, fica rápido de ver o quanto você está sendo bem tratado ou maltratado e quanto isso está afetando o seu bem-estar. Afinal de contas, a gente vai em um lugar para ser atendido, a gente não quer ser maltratado, né? A gente quer ser bem atendido, é parte do processo de cura, né? E ninguém vai no médico quando está bem, pelo amor de Deus. A segunda parte é porque provavelmente você entende, né, que a emoção afeta, né, a sua capacidade de pensar de maneira sempre finalista, pensar sempre no desfecho, que é o que a gente aprende a fazer na faculdade de medicina e é o que a gente leva para a vida inteira, né? É muito por isso, por exemplo, que existe uma certa política ética de você não atender jamais seus familiares, porque provavelmente, né, as suas relações interpessoais vão entrar no caminho da sua capacidade de tomar uma decisão clínica, uma decisão cirúrgica, baseada em evidências, que vai gerar um melhor desfecho para o paciente. Você nunca trata um familiar, você nunca trata um amigo, você passa esse caso sempre para um colega seu que não tem esse vínculo emocional que vá afetar a sua capacidade de tomar decisão. Agora, falando assim em voz alta, né, fica fácil de perceber o quanto que é difícil você conseguir separar, né, a sua conduta profissional de uma relação interpessoal. Afinal de contas, muitas vezes as duas coisas se misturam. E a intenção desse vídeo é fazer você perceber que esse tipo de comportamento ele tem que ser translocado para qualquer outra profissão, para qualquer outra área da sua vida, exceto, obviamente, né, as suas relações interpessoais. E eu me explico, né? Se na medicina a gente está sempre pensando no melhor desfecho possível para o paciente, sem deixar que o nosso mau humor, que o nosso cansaço, que a nossa, às vezes, tristeza ou que a nossa euforia com alguma coisa afete a nossa capacidade de tomar uma decisão, por que seria diferente em qualquer outra área da sua vida, né? E você percebe o quanto isso é determinante? Por exemplo, se você é um estudante e está assistindo esse vídeo, você já passou, né, pela ocasião de fazer uma prova e você não estava bem, você estava triste, você tinha brigado com alguém, aconteceu alguma coisa na sua família e você não tinha condições emocionais de fazer uma prova. Quer dizer, você estava tão chateado com aquilo que aconteceu, né, que a sua mente não conseguia se concentrar naquilo que estava na sua frente e você foi mal na prova. Aliás, isso aconteceu comigo recentemente, né? Se você é um trabalhador, por exemplo, de finanças, né, é a mesma coisa. Imagina que você tem um cliente que tem uma quantidade substancial de dinheiro que ele deve investir, só que você naquele dia particular você não está bem porque brigou com seu namorado, com a sua namorada, né? E apesar de enxergar algumas boas oportunidades para o seu cliente, você não está num estado mental de conseguir recomendar para ele os melhores investimentos, e aí você recomenda um investimento meia boca, porque afinal de contas você não estava pensando muito bem naquele dia, né? Percebe como só de falar isso em voz alta é uma coisa absurda, né? E embora seja muito difícil fazer isso, a intenção desse vídeo é te chamar a atenção para a sua capacidade de controlar suas emoções de modo que ela não interfira na sua capacidade de tomar decisão, independentemente da sua profissão. Por quê? A gente, como brasileiro, tem uma tendência em deixar que as nossas relações interpessoais elas afetem o nosso trabalho, elas afetem a nossa ética, a nossa conduta, né? Muito por conta da nossa cultura. É uma questão absolutamente cultural,
né? E é amplamente já explorada isso, né, nos estudos de história. Se você pega, por exemplo, né, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o pai do Chico Buarque, fala isso nos livros de história dele. Para quem não sabe, o pai do Chico Buarque de Holanda foi um grande historiador, se não talvez o maior historiador do Brasil, né? E ele refere nos livros dele, né, que a relação, né, essa relação sempre amistosa que o brasileiro gosta de criar, sempre interferiu, sempre, na verdade, moldou as relações de trabalho. Né? E a gente herda isso, a gente aprende isso desde pequeno, porque nós somos um povo que é muito caloroso, que é muito receptivo, que é muito amigável, né? Sem deixar perceber que, na verdade, toda essa amizade, toda essa, como eu posso dizer, todo esse calor que o brasileiro gosta de se gabar, ele afeta as nossas capacidades de tomar decisão. Isso se traduz, na vida real, tendendo a favorecer as pessoas que a gente considera amigos, as pessoas que a gente considera nossas pessoas próximas, né, nossos próximos, e não favorecer aquilo que a gente vê de distante. E isso parece uma instância muito óbvia, né? Que você vai imaginar que isso acontece em todas as culturas, e é verdade, mas isso é especialmente verdade, né, no nosso país, isso é especialmente verdade na nossa personalidade como brasileiro, né? Só que, de novo, lembrando do exemplo da medicina e transportando isso para qualquer uma dos exemplos que eu dei, né, seja você estudante ou profissional, você percebe logo em voz alta, se você narrar em voz alta, quanto esse tipo de situação é absurda. Porque permite, né, que você mude a sua decisão, a sua capacidade de tomar uma decisão pensando no melhor desfecho, pensando no melhor resultado, e comece a pensar no melhor resultado para aquela pessoa, no melhor resultado para você se sentir bem, no melhor resultado para que você não crie a inimizade, para que você não disturbe aquela paz emocional que se instalou ali, né? E é muito interessante ver isso, como isso se traduz também na nossa relação interpessoal quando a gente sai do Brasil. O brasileiro, tendencialmente, quando vai para o exterior, ele tende a dizer, principalmente quem mora fora, tende a dizer que o estrangeiro é muito frio, principalmente quando ele vai nos Estados Unidos e principalmente quando ele vai na Europa. Ele tende a dizer que o estrangeiro ele é frio. E não é verdade. Não é verdade. Existem maneiras diferentes de você demonstrar afeto, de você demonstrar suas emoções, mas tendencialmente o estrangeiro, né, não gosta de fazer com que as suas emoções afetem a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de raciocinar e tomar uma decisão baseada naquilo que ele vê, não naquilo que ele sente. Vamos trazer isso de novo para o contexto do estudo, vamos trazer isso de novo para o contexto do concurso público, né, da residência médica, que são temas recorrentes do nosso canal. Imagina que você está indo prestar uma prova, está estudando, e aí você se envolveu num relacionamento, né? E por alguma razão esse relacionamento descambou, né, alguns meses antes da prova. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que esse relacionamento que desandou vai te afetar, vai afetar os seus estudos, e você provavelmente, né, vai tirar uma nota abaixo daquilo que você tinha pensado que tiraria, né? E embora isso não seja um evento tão incomum, existe uma maneira de você prevenir isso, né? E eu não estou dizendo que você deve evitar de ter relacionamentos, embora, sinceramente, você devesse evitar de ter relacionamentos. Mas o meu ponto aqui é você conseguir compartimentar as duas coisas, né? Que é o que a gente aprende a fazer, né, dentro da medicina. Não existe uma escola para isso, ninguém te ensina, formalmente a fazer isso dentro da medicina, mas você aprende com o tempo a compartimentar isso. Então, no contexto de estudos, né, você tem que saber separar de maneira muito clara o seu relacionamento dos seus estudos. E é por isso que em outros vídeos eu sou tão efusivo, né, eu reforço tanto a ideia de que você tem que, de certo modo, não que você tem pensando melhor, mas que é uma consequência natural você acabar se afastando das pessoas quando você está estudando, porque você precisa isolar, e isolar muito bem, a sua vida profissional de todo o resto. Você precisa isolar a sua conduta profissional, e como estudante você é um profissional, de todo o resto, né? Porque a alternativa é deixar que aquilo que acontece na sua vida pessoal, né, acabe entrando dentro do seu trabalho, né? E quase sempre o resultado disso não é bom, né? É muito por isso
né, que você vê que em RHs, em empresas, né, o relacionamento dentro do ambiente do trabalho, embora ele não seja proibido, ele é mal visto. Né? Porque as relações interpessoais, elas quase sempre, as emoções quase sempre afetam a sua conduta no trabalho, afetam aquilo que pode ser um desempenho necessário para você atingir o melhor desfecho possível. Né? Então para fazer essa reflexão, né? E para pensar o quanto que você está deixando as suas emoções te controlarem. Né? E quanto mais você deixa as suas emoções te controlarem, menos você está no controle da sua vida profissional, menos você está no controle, né, do desfecho que você está querendo obter para o seu cliente, do desfecho que você está querendo obter, né, às vezes para você mesmo. E esse é o tipo de habilidade que você não aprende muito em lugar nenhum. Né? Se você tiver sorte, alguém te fala na sua vida. Se você tiver sorte, você lê um livro a respeito, mas efetivamente você só aprende fazendo. Né? Eu mesmo já passei por situações assim, em que eu, sinceramente, deixei de passar numa prova. Eu já deixei de passar em prova do vestibular por conta disso, porque eu deixei as minhas emoções em relacionamento, eu deixei o meu estado de nervosismo e ansiedade se sobrepor à minha capacidade de raciocinar. O que acontece é que eu saía da prova, né, olhava para a prova e pensava, a prova não estava difícil. O que foi que aconteceu que eu não tinha capacidade de responder? Nada. Eu estava ansioso, eu estava pensando na briga que eu tive, eu estava pensando no relacionamento que eu tive, eu estava pensando na minha situação dentro de casa. Né? Então, muitas vezes você vai perceber que não te falta capacidade técnica. Né? Você pode aprender essa lição sem precisar falhar no momento em que você precisa. Né? Você não precisa estar na medicina para se tornar uma pessoa racional, uma pessoa que leva a sério as suas decisões. Você pode aprender isso sem estar na medicina. Né? E provavelmente você vai conseguir extrair os benefícios disso se você conseguir treinar isso desde cedo. Né? Se você conseguir prestar atenção nos momentos em que você percebe que as suas emoções estão começando a tomar conta de você, se apartar, se separar do trabalho, compartimentar elas e depois você resolve. Né? Uma coisa é o seu trabalho, outra coisa é a sua vida profissional. Você não leva as duas coisas para se misturar. Né? Muitas vezes as pessoas, e eu sou um pouco contra isso, assim, me perdoa, mas eu sou uma pessoa particularmente fechada. As pessoas tendem a imaginar que você faz amizade no trabalho. E é verdade, é possível que você faça amizades no trabalho, mas eu tendo a pensar que elas são amizades do trabalho. Né? Porque as amizades no trabalho, elas tendem a comprometer também a sua capacidade de fazer julgamento, elas tendem a comprometer a sua capacidade de pensar racionalmente. Se você tiver sorte, uma amizade no trabalho, né, ela vira uma amizade no trabalho que você leva para fora. Mas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente profissional, idealmente você não tem que ficar nutrindo relações, você não tem que ficar nutrindo amizades, romances, porque você está ali para ser um profissional. Assim como eu, quando entro num hospital, eu, quando entro numa ambulância, eu, quando entro numa emergência, eu estou ali para ser um profissional, não para ser amigo da enfermeira, não para ser amigo do enfermeiro, não para ser amigo do socorrista, para fazer amizade com o socorrista. Eu estou ali para pensar no paciente. Da mesma maneira, você deve entrar no seu ambiente de trabalho pensando no seu cliente. Você deve entrar no seu ambiente de estudo pensando na sua prova. E quanto menos você deixa as suas emoções te controlarem nesses momentos, melhor o desfecho é. É isso.